Alô amigos, alô amigas, esse é o nosso canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e entretenimento. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative os sininhos das notificações. Pois é amigos, olha, ontem por 6-5 o Supremo nega habeas corpus para evitar prisão de Lula. O canal aqui já suspeitava que esse seria o placar, porque o Supremo já havia se debruçado em uma outra ocasião sobre prisão em segunda instância e já tinha, digamos assim, deliberado sobre isso, no qual permitia sim prisão em segunda instância, no qual eu também sou favorável, porque essa história de ficar, digamos assim, a pessoa ficar apelando nunca vai para cadeia, né? Então foi isso que aconteceu ontem. Pois é amigos, por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram nessa última quarta-feira, em sessão que durou 11 horas, o pedido de habeas corpus preventivo para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir do 5º voto da ministra Rosa Weber, o resultado contrário ao petista já era esperado. Rosa era vista como o fiel da balança para desempatar o resultado, porque as posições dos magistrados já eram conhecidas. Seu voto era uma incógnita, ou seja, ninguém sabia, e ela negou o pedido da defesa de Lula. O pano de fundo da discussão do HC de Lula era a execução provisória da pena, a possibilidade de prender antes de esgotados os recursos nos tribunais superiores. Só lembrando aqui, gente, que a Constituição veda isso, né? A Constituição proíbe que se prenda, né? Enquanto tiver recurso, não pode se prender. Ou seja, literalmente pela Constituição você não poderia ser preso nunca, né? A ministra disse que, apesar de pessoalmente ser contra a execução provisória da pena, deveria seguir o entendimento da maioria que foi firmado em 2016. Naquele ano, o Supremo passou a autorizar a prisão de condenados em segunda instância, como eu já havia citado, né? Digamos, ontem, se eles tivessem revogado a lei, ontem provavelmente muitas pessoas que estavam presos já, que foram condenadas em segunda instância, teriam liberdade também decretada, né? Ou poderiam seus advogados pedir sua liberdade. Rosa acompanhou o relator Edson Fachin, assim como Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Lembrando que Carmen Lúcia foi colocado lá no Supremo pelo ex-presidente Lula, né? E ela pagou bem, né, a indicação, mas enfim, eu sou da seguinte opinião: juiz, depois que colocou a toga no ombro, não tem partido mais, e ela fez certo, tem que votar com suas convicções, ou a favor ou contra, mas o importante é ter sua própria dignidade acima de tudo, né? Não votar devido a favores recebidos. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello votaram para conceder o habeas corpus. Os dois primeiros votaram para que Lula não pudesse ser preso até o julgamento dos recursos pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância da Justiça. Os 3 últimos até o trânsito em julgado, fim dos recursos no STF. A divergência em relação ao relator foi aberta por Gilmar, que pediu para antecipar seu voto porque tinha voo marcado para Lisboa no final da tarde. Mas como esse ministro Gilmar Mendes vai para Portugal, né? Até parece que mora lá. Ao final, José Roberto Batocchio, advogado de Lula, pediu que Carmen não votasse por ser presidente da corte. A votação estava empatada em 5-5 e favorecia o petista, mas os ministros discordaram do pleito. É óbvio que ela ia votar, né? Se estava empatado, geralmente o presidente vota para desempatar. Marco Aurélio, por fim, propôs que mantivesse a liminar concedida no último dia 22 para proibir a prisão até a publicação do acórdão do julgamento dessa quarta. Por maioria, a corte negou e cassou a liminar. Marco Aurélio e Lewandowski foram vencidos. Em 2016, quando o Supremo passou a permitir a prisão após a condenação em segundo grau, Rosa votou contra e foi vencida. Nessa quarta, ela considerou que, com a defesa de Lula estava questionando uma decisão do STJ que, em março, negou habeas corpus ao petista. Seu voto deveria seguir o entendimento da maioria em respeito à posição do tribunal.
tendo integrado a corrente minoritária em 2016, passei a adotar a orientação hoje prevalecente de modo a entender o princípio colegialidade, que é o meio de atribuir institucionalidade às decisões dessa casa, disse a ministra ao votar. Você vê, eles usam um linguajar muito próprio, né? Ontem eu estava assistindo, passei a tarde toda assistindo ao julgamento, e tem hora que os caras enrolam a língua ali que você não entende praticamente nada, né? Mas enfim, nessa linha, e sendo prevalecente o entendimento de que a execução provisória não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico o acórdão do STJ, que forte nessa compreensão do próprio STF rejeita a ordem de habeas corpus independentemente da minha posição pessoal, ou seja, ela é contra, né, prisão em segunda instância. Ela só votou a favor, contra ontem o habeas corpus do Lula, porque o STJ já havia antes tratado dessa mesma matéria, e naquela época ela foi voto vencido, então ela só seguiu já uma norma do próprio STF. Marco Aurélio e Lewandowski tentaram questionar o voto de Rosa, sob o argumento de que a fundamentação citada por ela engessa o tribunal ao inviabilizar mudanças de jurisprudência. Quem me acompanha nesses 42 anos de magistratura não poderia ter a menor dúvida com relação ao meu voto, porque eu tenho critérios e procuro manter a coerência das minhas decisões, respondeu a ministra. E a Rosa Weber, ela é uma pessoa muito centrada, né? Geralmente ela nunca está na mídia e, digamos assim, ela não procura ser estrelinha do Supremo, né? Ela vota conforme as suas convicções. O posicionamento de Rosa no caso concreto de Lula não significa que mais adiante ela não possa votar contra a execução provisória da pena, se a corte vier a discutir de forma abstrata a constitucionalidade da medida. Bom, gente, traduzindo, esse julgamento ontem aqui, o que quer dizer? Quer dizer que o Lula pode ser preso a qualquer momento, ou seja, o habeas corpus foi negado, digamos assim, hora que acabar todos os recursos ingressados no TRF4, ou o Moro ou o próprio TRF4 pode pedir a prisão do ex-presidente Inácio Lula da Silva, né? Aí uns vai contra, outros vai a favor, cada um tem a sua opinião, lembrando que o respeito acima de tudo. Eu já tinha certeza ontem que ia ser negado esse habeas corpus. Mas enfim, gente, por hora é só. Canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e entretenimento.